Ora bem, olá a todos a mais um vídeo e em relação ao último vídeo já sei o que é que o que depois, entretanto, com o fim do vídeo que fiz ontem, com muita coisa para falar e com isso atrapalhei-me. Ora bem, o que eu queria ter falado ontem foi que para além dos vencedores, que houve 4 vencedores, os dois primeiros, que é o Seguro em primeiro e o Ventura em segundo. Temos o Coutrinho, que mesmo começou abaixo dos 10% nas sondagens e chegou aos 16%. Era um dos possíveis candidatos à segunda volta. E temos temos uma figura caricata, podemos dizer uma figura do povo, o Manuel João Vieira. Por mais achemos um bocado estúpida a situação, número 1, como disse ontem, é a democracia a funcionar. Número 2, mostra que a esquerda está a decair. Porquê? Estamos a falar de um deputado e de um grupo parlamentar que já tem os seus. Já tem um signo. Um bom. Vá, podemos considerar um bom. Não é muito bom. Mas já tem alguns deputados que já se faz mostrar no Parlamento. Podemos considerar uma nova esquerda. Uma esquerda. Eu considero aquele livro um bloco de esquerda, mas um bocadinho melhor do que aquilo que tem vindo a ser o bloco de esquerda ultimamente. Aliás, que é melhor do que tudo, porque é, para além de ser um sangue renovado, é melhor do que aquilo que se passou há 50 anos ao longo das tentativas antidemocráticas da esquerda quando fazia-se a transição do regime de um dito regime ditatorial para o regime democrático que temos hoje. Podemos considerar que o PCP e o Bloco de Esquerda não foram assim muito democráticos na altura de, de meter a democracia plena a funcionar. Podemos dizer que todos os partidos do PS à direita foram os únicos partidos podemos considerar que lutaram pela democracia. Tudo o resto estava a denegrir desde o comunismo e à esquerda toda. Por isso é o que posso considerar. Mas bem, voltando ao do Manuel João Vieira, também acaba por ser uma vitória. Ok, o homem teve o valor que teve. Também não iríamos pedir muito porque estamos a falar de um cidadão comum. Que tem as suas atividades, é um artista plástico e que também faz arte com quadros, faz pinturas. E podemos considerar que, por mais irrisório que seja, estamos a falar de uma pessoa que diz o que diz, mas não é em plena à toa. Porque ele tem noção que o país corre perigo quando falamos de guerras. Quando ele me fala de uma bomba V, ele está a falar num âmbito nuclear, ou seja, que precisamos de proteger o nosso país através de alguma maneira, de uma bomba, de algo nuclear que nos mantenha com energia ou algo que nos possa fazer defender. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que acaba por fazer as críticas a todos os candidatos, porque se formos a verificar todas as críticas que Manuel João Vieira fazia era em geral, não era aos candidatos específicos, ou seja, o que acaba por ser normal, e ele acaba por ter razão, podemos considerar isto um pouco num quem estudou a barca do inferno, podemos fazer a analogia do Manuel João Vieira ao Parvo, ou seja, o Parvo foi o único, se não foi, eu consto que tenha sido o único, agora não me lembro, mas que foi o único que acabou por ser salvo daquela
miséria toda que ia passando, ainda houve um que foi para o purgatório, mas isso era porque eram judeus e tinham ido para o purgatório porque perante a Igreja Católica aquela situação era um bocado estranha, porque os judeus tinham uma crença, mas que a base era Cristo, pronto. Então, pronto, o homem acabou por ir para o purgatório. Mas pronto, isto para dizer o quê? Se fizermos a analogia do parvo hoje Manuel João Vieira em relação aos candidatos, devemos considerar que o Manuel João Vieira não deixou, fez a crítica em geral e falou aquilo que um simples cidadão comum fala no dia a dia. Claro, não estamos a falar de vinho canalizado, nem, nem de nem de pessoas que trabalham, pessoas que fazem um tipo de situações mais específicas que não vou estar a falar aqui, porque estamos a falar da internet e depois isto hoje em dia falar de qualquer coisa já é um perigo, por isso pronto. Mas podemos considerar que estamos a fazer esta analogia. Pronto, de mulheres que ficam na rua a fazer certos serviços e também tínhamos as mães também em cada esquina para consolar cada português. Mas bem, isto tudo para dizer o quê? Ele confirma que é a realidade, que os portugueses não estão contentes, que os portugueses precisam de alguém que tome conta deles, o que infelizmente não temos tido ultimamente. Foi a referência que eu fiz ao vídeo anterior. Não estou aqui a apelar aos extremos, estou aqui a apelar à união de todos. Só que temos que verificar uma coisa: ultimamente o socialismo só tem dado barraca e temos visto isto. Pronto, ok, volto a dizer. Precisamos de variedíssimas pessoas. Somos um povo que divergiu por vários continentes e sim, depois muitos retornaram e muitos não eram só portugueses, eram outras nacionalidades que depois vieram adquirir a nacionalidade portuguesa porque combateram, porque fizeram, porque viveram e trabalharam e ainda hoje trabalham e fizeram a sua parte. Pronto, visto que também tenho família de origem indiana e que não somos e que temos um misto de português com indiano. Mas isto para dizer o quê? Não há nenhum povo com um sangue específico ou uma característica específica. Claro, depois consoante os climas é que a coisa vai se mudando. Mas a variedade existe muita, principalmente a portuguesa, derivado ao, ao colonialismo e a várias situações imperiais que tivemos ao longo destes anos na história. Mas isto tudo para dizer o quê? O homem acaba por fazer uma crítica em geral. E depois há uma coisa muito interessante, é que estamos a falar de um partido que está voltando ao LIVRE, em que foi ultrapassado por Manuel João Vieira. Manuel João Vieira só não ultrapassou o PCP porque ainda há muitos militantes e simpatizantes do PCP. Por isso que hum, vejamos que dentro daquilo tudo ainda temos os militantes e os simpatizantes do PCP. Claro, depois se formos a ver os valores da esquerda toda, como eu disse no vídeo anterior, o seguro levou os votos da esquerda toda. Ponto. Ora bem, para além disto, ainda tivemos algo inédito. Neste país tudo demora. O que é que acontece? Adiantaram-se e houve 3 candidatos que não reuniram as assinaturas suficientes para liderar para irem a eleições, para terem direito de estar no boletim de voto. O que é que acontece? Temos 3 figuras lá inscritas no boletim. O que é que a CNE teve que fazer? Comissão Nacional de Eleições teve que chegar e dizer quem eram os candidatos que não estavam elegíveis para eleger os deputados. O que é que acontece? Todos os votos neles inscritos eram nulos. Ou seja, se já nestas pequenas coisas o país falha, e estamos a falar de uma coisa que tem o seu
que é importante, que tem que se ter um cuidado minucioso. Uma coisa era a questão dos imigrantes. Os votos têm que ser mandados antecipadamente. Até aí ainda percebi que os boletins de voto, que nem deveria acontecer, mas ainda poderíamos abrir a circunstância de. Estamos a falar de boletins de voto onde as pessoas vão votar. Aquilo só mostra a incompetência de como está a parte administrativa do a parte administrativa nacional. Portanto, pensemos nestas pequenas coisas e começar a dar relevância a estes pequenos pormenores. Porque vejamos, se fosse um português comum numa empresa, ou fosse onde fosse, cometer-se um mais pequeno erro, e estamos a falar do mais pequeno erro, podemos considerar que a pessoa das duas uma era despedida ou, ou tiravam-lhe daquele tipo de funções e passavam-lhe para outras, até ao ponto de o despedirem. Porque é que ultimamente é ministros a cometer erros, é administrações a cometerem erros, é tudo a ser feito ao ponto, é tudo a cometer erros? Como é que não há responsáveis? Como é que não há soluções para os problemas? Por isso que eu digo, ou o povo português começa a acordar e não vamos começar a achar que é tudo irrelevante e os pequenos erros são coisas que temos que aprender, porque estamos há 50 anos a errar em muita coisa. Estamos há 50 anos a cometer erros que já não deviam ser cometidos. Estamos a ter pessoas que tentaram votar e apareceu na comunicação social. Eu estou a falar neste momento até da comunicação social. Pessoas que foram votar chegaram e já tinham, alegadamente já tinham votado. Depois chegaram à conclusão que era problema administrativo. Quando é que começamos a pensar que os erros são humanos? Toda a gente tem o direito de errar. Mas ultimamente não está já a ter piada este certo tipo de erros. Eu comecei a votar assim que pude a partir dos 18, nem sempre votei a partir dos 18, mas sempre que tive e podia votar, sempre o fiz. Já cometi erros em quem votei e nos dias de hoje voltaria atrás, mas existe uma coisa. Uma coisa é erro, é elegermos alguém e depois virmos a pensar: olha, se calhar devia ter feito diferente, se calhar fulano tal teria pensado, se calhar eu teria pensado de maneira diferente. Eu já errei, já votei PS e nos dias de hoje pensa melhor, se calhar votaria no Passos Coelho, na altura. Isto tudo para dizer o quê? Ou começamos a pensar que as coisas têm que ser feitas como deve de ser, porque existem erros que são inadmissíveis, ou qualquer dia se começamos a achar que pequenos erros que possam não afetar as pessoas e que possam ou não ah, dar prejuízos no futuro, pode não dar, pode nem fazer mal a ninguém e pode não afetar as pessoas. Mas não sabemos se desse pequeno erro, um dia as coisas ainda colapsam pior e um dia a coisa, em vez de ter um pequenino erro, os erros vêm aumentando, aumentando como uma bola de neve e vai chegar a um ponto que vai correr mal. Eu já começo a achar que nem estamos protegidos territorialmente, tanto a mar, tanto a terra, como começo a perceber que não estamos protegidos estruturalmente, administrativamente, nem, nem por via nem por via online. E quando digo via online, é todos os nossos dados, tudo o que é tudo o que nós confirmamos, os nossos dados da internet e tudo o que venha daqui para a frente online, possa correr mal. Por isso vencemos e começamos a pensar que qualquer dia, para além destes pequenos erros, podemos vir a ter grandes problemas daqui para a frente. E não digo nós, digo o povo em geral. Reflitamos e continuamos a pensar nos erros que têm sido cometidos até hoje e que sei que nem toda a gente tem a paciência para a política
e para estas situações, mas começa a apelar às pessoas, comecem a pensar comecem a pensar duas vezes no que se está a passar, porque garantidamente cada dia que passa não está a ser favorável. E da minha crença cristã, do que tenho vindo-me a perceber, cada dia que passa não estamos para melhor. E para além das guerras que têm vindo e de tudo o que tem acontecido, cada dia que passa, o mundo está a um ponto do colapso. E sei que não, eu, por regra, não insiro a parte cristã nem espiritual da minha vida, porque não sou, ninguém é obrigado a levar com isto, mas quando chegarmos ao ponto de não haver esperança para certas pessoas, ou pensarmos que a paz reinou no mundo, das duas uma, possivelmente não reinou, e possivelmente só haverá uma maneira de resolver isto. É a destruição deste mundo para a renovação de outro. Pode ser polémica esta frase, mas se um dia tiver que falar sobre esta frase, talvez futuramente, nos próximos vídeos e nos próximos comentários que possam vir a surgir. Até à próxima.